Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje eu trouxe para vocês duas advogadas negras que vêm desenvolvendo um trabalho muito especial na comissão da OAB Mulher Seccional do Rio de Janeiro com um grupo de trabalho chamado GT Mulheres Negras. Então, do meu lado direito, tem aqui a doutora Marina Marçal, minha colega, já super conhecida aqui do canal, né? Tá sempre aqui com a gente, que tem especialização em Direito do Trabalho, mas depois ela completa aí as outras especializações dela. E do meu lado esquerdo, a doutora Jéssica Oliveira, né? Especialista em Direito Civil, que também depois vai completar as outras especializações que ela tem. Então, quero agradecer muito às colegas, muito obrigada por ter aceito, porque é uma temática importantíssima para nós levarmos conhecimento para aqueles que assistem e são inscritos no canal. Então, quero agradecer muito às duas. Obrigadão. Então, vamos começar com a doutora Jéssica? Posso, doutora Marina? Claro. Então, vamos lá. Doutora Jéssica, a senhora faz parte de algum grupo de militância? Como que você desenvolve e fala das questões das mulheres negras, das questões sobre o negro? Bom, Amanda, primeiramente gostaria de agradecer o convite, fico muito feliz em participar do canal. Hoje eu não atuo dentro de nenhuma organização em específico, porém eu consegui aliar a minha militância ao meu trabalho. Então, a partir da dificuldade de inserção no mercado de trabalho que todas as mulheres negras advogadas enfrentam, eu entendi que eu poderia abrir essa porta que o mercado não oferecia. Então, eu abri um escritório que é especializado em questões de raça, em outros grupos em situação de vulnerabilidade também, para poder trabalhar minimamente com essas temáticas que fazem parte da minha militância diária. Legal, parabéns. Obrigada. E a doutora Mariana, conta um pouco da sua trajetória aí nessa militância, né, idealizadora do GT de Mulheres Negras. Conta aí um pouco pra gente. Bom, também queria agradecer muito, Amanda, a oportunidade de estar aqui, né, de novo falando para o canal. Acho que você tem um papel muito importante na militância, na advocacia, de conceder esse espaço para falar do que é advocacia para vertentes diferentes, mulheres lésbicas, mulheres negras, mulheres com deficiência. Eu acho que é muito importante que a gente fale que essa categoria mulher, ela é diferente do que é o centro hegemônico de ser mulher, né? Ser cis, ser branca, enfim, ser cristã. E existem muitas outras categorias e isso afeta a nossa forma de trabalhar. Hoje eu tenho me dedicado, né, me dediquei desde o início do GT, que eu idealizei e fui aceito pela presidente à época, tenho me dedicado só ao trabalho do GT como um grupo coletivo. Mas eu participo de outras frentes, como a Rede Estadual de Mulheres Negras, teve encontro agora em Goiânia, a Angela Davis até participou. Eu pretendo no ano que vem expandir para estar em outras frentes que eu não pude me dedicar até agora. Eu acreditava que era importante a criação do GT por conta da minha vida acadêmica também, né? Você já colocou que eu tenho especialização em Direito do Trabalho, a gente sabe que a classe trabalhadora nesse país tem cor e raça, né? E gênero também, são as mais afetadas, são as mulheres negras, pelas piores condições de trabalho, mas eu também faço mestrado em Sociologia e Direito na UF, que eu trabalho com feminismo afro-amazônico, né, a geração de renda das mulheres de lá. E semana que vem, graças a Deus, estou concluindo o mestrado em Relações Étnico-Raciais, falando da trajetória profissional de advogadas negras e como o racismo passa por elas. Jéssica fez parte da minha pesquisa também. Eu acho que é importante que a gente esteja em rede, né? Esse foi o aprendizado que eu tive com o GT, espero ter ensinado isso para o grupo. Acho que eu plantei um pouco dessa semente, que em rede a gente consegue dividir afeto, mas também dividir dor, então fica muito menos pesado. Verdade. Doutora Jéssica, então com essa militância praticamente isolada, fazendo parte do GT de Mulheres Negras, o que mudou? Se mudou alguma questão na sua visão? Se para você lhe fortaleceu mais? Conta um pouco da sua trajetória no GT de Mulheres Negras. Estar dentro do GT de Mulheres Negras na OAB foi algo que foi primordial, né, a partir da minha entrada, porque estar em rede com outras advogadas negras é algo que ajuda na caminhada, é algo que nos fortalece, é um espaço onde a gente pode dividir as nossas vitórias, as nossas angústias e, como a Marina disse,
caminhando juntas, a gente tem uma possibilidade, a gente tem uma potência muito maior de alcançar os nossos objetivos e minimamente conseguir dar prosseguimento a essa luta antirracista de maneira mais eficiente. Doutora Marina, liderar esse GT, aliás, coordenar esse GT, vamos falar assim que é melhor, que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Coordenar esse GT, você conseguiu criar uma harmonia com todas as mulheres negras advogadas, ou você sentiu no meio alguma disputa ou não? Você achou que foi bem harmonioso? Amanda, eu acho que nós vivemos numa sociedade patriarcal que estimula a competição entre mulheres, né? Então, sempre vai ter divergência de opiniões, mas eu estou muito satisfeita, eu coloquei isso para o grupo, a gente teve uma confraternização agora, a gente conseguiu formar um grupo muito coeso ideologicamente. É claro que sempre haverão tentativas de cooptação de algumas mulheres para que tenha um discurso mais acrítico, menos que proporcione menos mudança na vida de outras pessoas negras, né? Tem aquelas que se envaidecem e acabam esquecendo do coletivo, mas de um modo geral, acho que o grupo ficou bastante coeso, a gente sente muito apoio umas nas outras e nós conseguimos fazer ações que não fossem importantes só para as mulheres negras advogadas, mas para a sociedade como um todo, que essa era a minha maior preocupação, né? Amanhã vai ser inaugurada a Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância, que foi um pedido, um pleito nosso, né, no 8 de março. A gente conseguiu ressignificar esse 8 de março para a população negra. Então, sempre vai ter essas pequenas discordâncias ali, dentro do grupo não. Isso foi uma coisa que o feminismo da academia me ensinou e eu consegui experimentar na vida, né? O grupo percebeu, assim, no geral, surpreendentemente, muito apoio dos homens da entidade. Mas algumas mulheres do feminismo hegemônico, né, algumas mulheres brancas, não concordavam lá desde o início, né, quando a gente conseguiu. Eu fui convidada para palestrar na Conferência Nacional de Advocacia e eu falei que só iria se o grupo pudesse. Então eu pleiteei isenção para mulheres negras. Aí teve crítica das mulheres brancas já lá desde 2017. Então a gente lamenta, né, um pouco isso de outras mulheres não conseguirem reconhecer o próprio privilégio, né? Assim como nós negras temos que reconhecer os nossos privilégios por estarmos numa entidade de classe, né, em relação a outras mulheres negras. Mas apesar de tudo a gente teve tanta coisa boa, foi tão construtivo, eu fiquei muito grata ao universo de ter conseguido reunir essas mulheres. Espero que elas ocupem outras frentes e não só a OAB a partir do próximo ano. Doutora Jéssica, de 1 a 10, o quanto o GT contribuiu para a doutora profissionalmente? Bom, Amanda, eu posso seguramente dizer que a nota seria 10. Estar nesse GT, participar do GT, atuando em medidas efetivas para a população negra de modo geral, é algo que enriquece bastante a minha atuação enquanto profissional. Então, a partir dessa experiência, como a doutora Marina mencionou, da inauguração da Delegacia de Combate a Crimes Raciais, eu, enquanto advogada que atuo com questões raciais, é importante fazer parte dessa luta que minimamente teve um resultado, ou seja, a gente vai ter uma delegacia com esse tipo de especialidade e eu vou poder minimamente orientar os meus clientes com essa temática aonde vão poder fazer a sua denúncia, enfim, não deixar com que essas questões, não só de raça, né, mas de gênero, em relação às pessoas com deficiência física, enfim, todas as pessoas que pertencem a um grupo em vulnerabilidade de modo geral, é importante ter profissionais capacitados para atender essas demandas e levá-las ao judiciário da maneira mais eficiente. E o grande fator de eu ter idealizado o grupo, Amanda, é porque é a sociedade que ganha com ele, né? Não é a gente que ganha em si. Exato, Nós podemos mudar como ser humano profissionalmente a partir do reconhecimento até do que a Conceição Evaristo fala, né? Escrever a partir das experiências de vida, né? Estar junto com outras mulheres a partir das experiências de vida. Mas é a sociedade que ganha quando vê, olha, não tinha me atentado para essa demanda, para esse problema, é isso que a gente está atentando. A Jéssica teve a oportunidade de fundar o próprio escritório a partir de uma lacuna do mercado de trabalho que não adere a gente, que não reconhece a gente enquanto ser humano antes de ser profissional. E aí ela passa a atender outras mulheres negras que sofreram coisas que talvez poderia ter sido com ela. Então, quando a gente está junto, a gente pode proporcionar que a entidade de classe, a OAB, veja a importância de que outras mulheres que têm a mesma
as mesmas experiências de vida, podem construir juntas, a potência desse estar junto, né? A Bárbara Souza, que é uma acadêmica, ela fala quilombar-se como uma forma de potência de vida, e a sociedade inteira ganha, né? Quando a gente passa a ter um olhar mais empático para coisas das quais a gente não costuma vivenciar. Então vou aproveitar, nem sempre a gente só fala de coisas boas, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade, essa sociedade é múltipla e às vezes nós nos vemos tendo que fazer algumas perguntas que vêm da sociedade até para que vocês possam esclarecer. A doutora acha que existe uma separação, porque eu ouço algumas mulheres falando, e aí eu vou trazer para a nossa profissão, vou trazer para dentro da nossa instituição. Vamos falar de Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Estado do Rio de Janeiro. Quando houve a criação desse GT, que com o trabalho que vocês foram desenvolvendo, ele acabou tendo uma visibilidade maior do que outros GTs. E aí a gente sabe que acontece aqueles burburinhos de dizer que está tendo uma desagregação. Você acha que houve isso? Você consegue perceber isso? Ou em nenhum momento você ouviu ou percebeu, ou acha que não tem nada a ver, que isso é dor de cotovelo de algumas pessoas? Bom, eu acho que como acontece com o movimento negro de modo geral, Amanda, dentro da OAB, você montar um grupo de trabalho com esse recorte de raça, de fato houve algumas acusações de identitarismo, né? Mas a nossa atuação, como tem sido dito aqui ao longo desse bate-papo, é sempre em rede, é sempre no coletivo, é sempre na horizontal, no sentido da construção ser algo que vá beneficiar não só as advogadas negras, né, a todas nós que estamos ali dentro da instituição OAB, mas para além, que seja algo que vá e repercuta na sociedade. Porque a gente sozinho, a gente não faz nada. E a gente, enquanto mulheres negras, a gente trabalha muito nessa pauta da coletividade. Angela Davis já dizia, quando a mulher negra ela se move, toda a estrutura da sociedade se move junto. Então, esse é o nosso objetivo, independente de qualquer tipo de acusação de identitarismo, né, o recorte ele há de ser feito. O recorte de classe, o recorte de raça. Então, é importante e a gente vai seguir, independente de qualquer tipo de crítica, porque isso sempre vai existir, né, Amanda? E é importante, principalmente no que tange a essa caminhada coletiva, porque se o mercado um dia não me abriu as portas e eu pude, e reconheço o meu privilégio de conseguir abrir um escritório, é porque outras mulheres negras também caminharam ao meu lado. Então eu não posso deixar de mencionar a doutora Raíza Ruas, que foi a minha primeira sócia, a doutora Renata Shaw, que foi minha sócia também. Então é importante a gente mencionar outras mulheres negras advogadas importantes que também me ajudaram nessa caminhada e hoje eu estou no GT, a doutora Marina também é uma grande parceira, então esse é o grande objetivo, caminharmos sempre em conjunto, em prol, para além do âmbito da instituição, é sempre para a sociedade. Isso é importantíssimo, né? E legal também é o encontro de vocês, né? Porque outra advogada, porque às vezes eu já ouvi muito de algumas advogadas que não conseguiam ir à instituição porque elas, apesar de pagarem a sua anuidade, não se sentiam tão acolhidas. Então acho que isso é muito importante. Hoje o olhar dessas advogadas, o que reflete para a sua vida e qual foi a lição que você tem deste olhar? Você acha que mudou o olhar de algumas colegas advogadas negras em prol da Marina ou não? Eu acho que mudou positivamente, né? Eu acho que eu fico muito grata aqui de ouvir que se Jéssica teria uma nota 10 ao grupo, né? Não é uma nota para a Marina, o grupo não é da Marina, é uma nota do trabalho que a gente conseguiu construir coletivamente. Então, trazer advogadas que não faziam parte da entidade ativamente, como ela, como a Raíza, como a Renata, né? Nós tivemos, ao longo de mais ou menos 1 ano e meio de GT até agora, em torno de 25 mulheres. As reuniões tinham em média 15, sempre. Então, acho que é um grupo muito grande de mulheres de regiões diferentes. A gente tinha gente de Campo Grande, Santa Cruz, do Governador, estando ali, se locomovendo para o centro do Rio, para os nossos eventos, porque acreditavam naquilo, né? Eu participei de outras comissões, né? Não só a OAB Mulher, como a OAB Jovem,
a própria Diretoria de Igualdade Racial, mas acho que é um presente tão grande quando a gente consegue trabalhar com essas mulheres e fazer amizade com essas mulheres que eu não tinha conseguido construir em outros grupos, né? E também é importante quando a gente vê mulheres brancas que estão na luta antirracista ou tentando aprender com elas. Como você, Amanda, não é um grupo que é separatista, né? A gente sempre se colocou assim. E é muito triste porque nós, mulheres negras, sempre fomos a eventos civilistas, OAB Jovem, Direito de Família, mas as mulheres brancas e os homens brancos, às vezes, também não vêm o nosso, como a gente participa das outras atividades. Então, aproveitando a sua resposta, vou formular aqui uma pergunta e as duas podem responder. Tá? Essa sua percepção de você sempre privilegiar e vocês perceberem que não são privilegiadas, qual foi o aprendizado disso? Para a doutora Marina e para a doutora Jéssica. Quem começa? Quer começar? Pode começar. Eu acho que a gente tem que ter paciência e seguir firme com os nossos propósitos, né? Eu tenho o meu caráter, tenho minha ideologia, então enquanto a entidade estiver respondendo de acordo com aquilo que eu imagino, eu vou continuar ali, né? Enquanto eu ver que é um trabalho que é frutífero naquilo que eu acredito, eu vou continuar. Quando não for, a gente ocupa outros espaços, né? Agora, é entender que é um país que tem 30 anos de Constituição, que está sendo ameaçada politicamente nesse momento, né? É entender que é um país que há 300 anos tinha escravidão. Então, infelizmente, a nós negros, como a gente está na base da pirâmide social, cabe paciência de seguir construindo naquilo que a gente acredita. Essa entidade, a nossa entidade de classe, eu acho que a gente tem todo o direito de cobrar que ela tenha um olhar para a advocacia negra. Bom, Amanda, eu acredito que num estado como o Rio de Janeiro, que segundo pesquisa realizada em 2017, identificou que desde a promulgação da Constituição, menos de 300 processos com a temática de racismo e injúria racial tiveram algum tipo de desfecho no judiciário, não causa nenhum tipo de surpresa esse tipo de comportamento da advocacia aqui na seccional do Rio de Janeiro, no sentido de não prestigiar os eventos do GT, da mesma forma que o GT prestigia os eventos das outras comissões com outras temáticas. Então é algo que não me causa surpresa, porém acaba sendo um fator motivador da minha permanência naquele espaço, porque eu também sou advogada da casa, eu também contribuo com a comunidade e eu me sinto no dever de funcionar como resistência ali naquele espaço, não só por mim, mas por outras advogadas que não têm o mesmo tipo de acesso, seja por qual for o motivo, à casa que é nossa, né? Mas, em algum momento, quando vocês têm a reunião de vocês falam sobre isso? Vocês falam sobre essa ausência, o que se poderia ser feito, o que não poderia ser feito, como buscar esses profissionais do direito para estarem ali até a nível de aprender. Porque quando a gente não sabe, a gente muitas vezes nem sabe que está praticando pela ignorância mesmo, pela falta do conhecimento. Porque, na verdade, nós somos um país colorido, não tem como. Eu tenho negro na família, com certeza você tem branco, ela tem branco, mas não faz a diferença de vocês sofrerem a discriminação, o racismo e o preconceito. Né? E deixar tudo muito mais claro para a sociedade, determinadas falas, que a Marina sempre bate muito nessa tecla, que às vezes trocar determinadas palavras que a gente às vezes acha que não é ofensiva, mas ofende. Então, de repente, buscar essas pessoas que não estão ali, que são temáticas importantes para a sociedade. Se em algum momento vocês debateram sobre isso e pensaram como vocês iriam trabalhar para trazer essas pessoas para vocês. O racismo ele é um crime perfeito porque ele acaba trazendo para as vítimas a obrigação de ter que convertê-lo, né? Isso a gente tem que se perguntar. A Grada Quilomba fala que o racismo ele também é um problema das pessoas brancas e nós tentamos várias vezes, né, Jéssica? A gente teve várias reuniões mudando estratégia, vamos fazer evento à noite, vamos tentar mais cedo e aí não mudava, vamos ter mais tempo para divulgação. E não mudava também o público. A gente acabou recebendo muitas pessoas da sociedade civil negras, muitas pessoas da sociedade civil que passaram a ver a OAB como um espaço
deles também, de representatividade do que a sociedade deveria ser. Então, a gente viu isso, acaba que você não consegue forçar a empatia em quem não está disposto. Quem veio de fora eram pessoas negras, homens e mulheres da sociedade civil como um todo. Claro, a gente sempre tem pessoas brancas lá que estão na luta antirracista também. Mas não pode ficar nas nossas costas essa responsabilidade. Sim, o Brasil é um país miscigenado, a gente não está falando aqui de uma questão de genoma, né? Mas os marcadores sociais de quem sofre racismo no Brasil, os jovens negros que morrem a cada 23 minutos, são homens negros de pele preta, né? O Brasil só tem 19% de pessoas retintas, que são aquelas de pele bem escura, e são essas pessoas que são alvo do racismo direto. Eu acabo tendo certo privilégio por ser uma mulher jovem, de pele mais clara do que a Jéssica, por exemplo. Então, o argumento da miscigenação, ele acaba afastando a realidade de quem morre, quando não física, psicologicamente, por conta do racismo. Mas justamente porque somos miscigenados, que eu acho que todo mundo tem a obrigação de estar nessa luta antirracista. Eu faço essa pergunta por uma experiência minha. Né? Da onde eu vim, eu sempre convivi com muitos negros. Então eu nunca me percebi praticando um preconceito sendo racista, porque sempre foi muito natural. Então eu não consegui enxergar essa diferença. Mas trazendo para um outro grupo e debatendo isso, sempre tem esses argumentos. E é claro que eu super te entendo, porque eu faço a defesa da mulher que sofre violência, e geralmente a gente sente aquela carga pesada que é sempre a gente que tem que estar pontuando. Mas aí eu falo, precisa sair da gente, infelizmente, quando a gente olha para uma sociedade que a educação é muito precária. Né? Se a nossa educação fosse uma educação realmente da história, e uma história verdadeira passando todas as informações, de repente não haveria tanto preconceito e tanto racismo como ainda há no nosso país. Então, dessa forma, doutora Jéssica, aproveitando essa resposta da doutora Marina, o que a doutora gostaria de contribuir para informar muito mais os nossos telespectadores? Bom, Amanda, eu acho que como a Marina bem disse, o ônus de explicar e dizer como se comportar e como não praticar racismo não deve ser imputado às pessoas negras, né? Então eu acho que o Brasil ele falhou na questão de colocar políticas públicas de reparação, né, desse pós-escravidão, mas já se passaram mais de 300 anos, então acho que é tempo suficiente para que as pessoas consigam perceber, né, minimamente ter o discernimento de como agir sem ter uma conduta racista. Acho que a luta antirracista é uma luta de todos, em primeiro lugar, não é um ônus que cabe apenas às pessoas negras. E cabe aí a reflexão, né, de cada indivíduo, independente do seu recorte de raça, entender e ter um mínimo de empatia com o outro. Eu acho que é um primeiro passo para você entender o que uma pessoa negra passa, né, na sociedade como um todo. Então, você ter empatia pelo outro, você se colocar no lugar do outro, como a gente sabe, a gente tem uma mania de fazer piada, né, com temas tão sérios, tão caros para determinados grupos. Então a gente precisa entender que quando a piada não tem graça para o outro, é sinal que alguma coisa está errado. E além dessa questão da conduta individual, entender que a gente vive numa sociedade que é muito infiltrada, muito manchada pelo racismo estrutural, que é o que impede que as pessoas negras minimamente consigam ter oportunidades como qualquer outra pessoa de outras raças, né, que a gente tem aqui no Brasil. Chegando na reta final, para a gente não estender muito o programa, que esse programa é de suma importância, eu queria só que vocês respondessem bem sucintamente. Quando vocês olham, vocês são duas mulheres jovens ainda, são bem jovens. Mas quando vocês olham para essa geração que está na universidade, se graduando, de 18, 19, 20 anos, estritamente politizados, assumindo o seu black, tendo orgulho de ser quem é, e se olhando um pouquinho na juventude de vocês, o que vocês têm a dizer para essa juventude? Começa com a doutora Jéssica.
Bom, eu fico extremamente feliz de ver que a gente teve algum tipo de avanço, né, no campo acadêmico, né? Cada vez mais a gente tem visto jovens negros assumindo a sua identidade estética, né, cultural de modo geral. E isso é algo que é de suma importância e que perpetua de forma infinita e contribui assim, imensamente para o movimento negro de modo geral. Quando eu olho para a Jéssica lá atrás, que estava na faculdade e que tinha diversos conflitos, principalmente com a questão visual, né, o cabelo, enfim, eu vejo o quanto que foi importante na minha vida me assumir enquanto mulher negra. Cada um tem o seu tempo, o seu processo, e que bom que veio antes dos 30, né? E fico feliz que esses jovens cada vez mais cedo estão passando por esse processo, porque eu acho que também faz parte da caminhada, né, da luta antirracista. Doutora Marina? Eu também fico muito feliz, né? Eu olho assim, irmão da Jéssica, as nossas trocas que a gente fala, quanto tem mudado. A minha sobrinha de ter orgulho do cabelo crespo dela com 4 anos, quando na minha idade já queriam alisar meu cabelo com 4 anos de idade. Eu acho que muitas mulheres negras na nossa sociedade passaram por isso. Eu mesma passei por alisamento nos primeiros programas, eu usava o cabelo alisado. Mas a gente vai estando em rede, vai aprendendo que corpo é discurso, né? Então hoje, quando o meu corpo está num espaço majoritariamente branco e as pessoas não sei qual é a profissão dela, eu sou advogada, você passa a ser uma referência, uma mulher negra ocupando um espaço de poder, e aquele meu corpo, o meu cabelo da Jéssica, a nossa presença, ela se faz como um discurso. E é tão bom ver que os jovens estão começando a perceber isso desde lá de cedo. Eu queria ter tido essa acolhida. Eu tive a oportunidade de ter grandes griots de referências de ancestralidade, mulheres negras que já ocupavam esses espaços, orgulhosas da sua estética, né? A doutora Ivone, como eu já falei, tá? Na minha pesquisa, é uma mulher que era uma referência de representatividade física ali, né? O corpo dela era importante de ver outra mulher nesse espaço. Mas eu acho que, sobretudo, esses jovens estão escolhendo sobre o que vão falar, escolhendo o próprio líder, né? Não adianta a representatividade numérica sem a representatividade ideológica. E eu acho que é tão bacana ver eles donos de si mesmo, da própria história, e a gente está cansado de falar só sobre racismo, né? Eles estão falando sobre amor, sobre afeto, sobre poder. Eu acho que esse é o grande ganho para toda a sociedade. Que maravilha, eu também fico muito orgulhosa de vocês. Muito orgulhosa, eu acho que é um trabalho lindo que vocês têm desenvolvido. E quando eu olho para essa juventude e vejo que elas têm orgulho de serem quem elas são, nossa, eu fico muito orgulhosa também. Porque é muito bom quando a gente se ama, quando a gente se respeita e quando a gente tem orgulho de ser o que a gente é. Sim. E vocês duas com certeza vêm contribuindo e muito, e muito. Então vamos lá para o nosso bate-bola, é uma brincadeira que eu sempre faço no final do programa. Eu vou falar uma palavra e o que vier à sua cabeça, você me responde. Vamos começar com a doutora Marina, que já está, né, craque nisso. Vamos lá, vou começar com a nossa profissão, direito. É poder. Liderança. Representatividade. Democracia. Evolução. Constituição. Poder ao povo, desculpa, era uma palavra só. Maturidade. Tempo, né? Tempo. Juventude. Precioso. Meninas, quero mega agradecer a vocês. Eu não sei o quanto eu quero agradecer, o quanto nesse pouquinho tempo aqui, o quanto eu aprendi. Isso é muito bom. O quanto eu venho aprendendo com vocês, na verdade. O quanto eu tenho muito orgulho da minha amiga Marina. O quanto eu tenho muito orgulho da minha amiga Jéssica. Já estou chamando de amiga, gente. Mas já sinto amiga. O quanto é legal a gente poder estar aqui falando sobre esse assunto. O quanto a gente está evoluindo. A gente está evoluindo, sim. É claro que tudo que é novo assusta. É claro que as pessoas não querem perder os seus espaços. As pessoas são muito apegadas, né, aos espaços. Elas não querem. A cadeira está ali, elas se agarram porque não querem sair. Mas a gente está vendo, sim, uma evolução. E com certeza, dessa nova geração de advogadas, mulheres jovens advogadas, vocês têm contribuído muito, né? Muito mesmo. Então, assim, o legado que vocês vão deixar muito me orgulha, é um legado muito importante
para toda a juventude que vem, não só a juventude negra, mas as outras juventudes também, porque vão aprender, vão poder juntos lutar por um Brasil melhor, né? Que é o que a gente quer. Então, você quer deixar sua mensagem final? Pode deixar, gente, eu tô falando muito, não deixa. Não, queria agradecer, Amanda, mais uma vez, verdade. Acho que é muito importante que a gente esteja aqui e que para outras pessoas que ocupam espaço de poder, utilizar aquele espaço com responsabilidade, com menos vaidade, aprender que tem que ter humildade de ceder a quem tem competência, estuda aquilo, né? Infelizmente a gente vê hoje em dia tantas pessoas palestrando sobre assuntos dos quais não estudam e nem têm experiência de vida. Eu acho que um cargo que demandou muito sacrifício, né? Intelectual, físico, mental, mas ele deixa um legado de gratidão e felicidade por estar conhecendo essas mulheres e estar sensibilizando mulheres como você. Ai, que bom. Vamos lá, doutora Jéssica, deixa aquela sua mensagem final importantíssima. Bom, Amanda, eu queria agradecer novamente. Eu acho que é um prazer estar aqui discutindo essa temática que é tão cara para a gente, mas para todas as mulheres como um todo, eu acho que é importante trazer isso, dar luz a esse tipo de debate. E a minha mensagem é que o objetivo tanto do grupo, né, Mulheres Negras dentro da OAB, quanto o meu, enquanto mulher negra advogada, militante, fazer com que as pessoas revejam os seus privilégios. Esse é o nosso objetivo, rever os privilégios e dar voz às mulheres negras, né? Lançar elas ao protagonismo, enfim, revelar a nossa potência enquanto profissionais do direito. Eu acho que enquanto houver uma abertura para isso dentro da casa, eu vou continuar lutando, eu vou continuar resistindo, não sozinha, mas sempre no coletivo, junto com as minhas outras companheiras do grupo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É assim que a gente cresce, né? Na coletividade. Sim. Que a gente avança, que a gente cresce. E eu também fico muito, muito agradecida. E nós ficamos por aqui. E sempre finalizando com aquela frase, né? Aquela mensagem final que eu deixo da Luri Lutz. Somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. Obrigada, peço a vocês que mandem e-mail pra gente, mulheresadvogadasdoseculo21@gmail.com, e também nos ajude a fazer o programa, que é importante a participação de vocês. Uma boa tarde.